Olá pessoal, hoje a Contigo recebe para conversar com a gente um dos maiores especialistas de telenovela deste país. Está aqui comigo o doutor em teledramaturgia Mauro Alencar, uma pessoa que eu prezo muito e faço questão de receber aqui para conversar com a gente sobre a novela no nosso país. Um dos temas que tem sido muito discutido e a gente quer entender um pouco melhor aqui para falar sobre o balanço desse ano, o que esperar do ano que vem, streaming, novelas brasileiras, novelas turcas, né? O que aconteceu com a novela e entre outros assuntos aí, também falar um pouco de Suzana Vieira. Mauro foi responsável por lançar a biografia da nossa rainha da televisão brasileira. E eu vou deixar ele falar um pouco sobre o que ele traz aqui pra gente hoje. Eu que agradeço muito, Arthur Bazinho, o convite. É uma honra estar aqui, eu te admiro muito. Obrigado, mas hoje você é o nosso foco aqui. Sim. E a gente quer começar aqui falando de uma coisa que eu tenho certeza que 7 em cada 10 brasileiros traz no almoço de domingo, no happy hour, no encontro da firma, que é assim: você tem visto novela? E não sei o quê. Eu via tanto novela, hoje eu não vejo mais. Ou não sei o quê. Nem minha mãe tá vendo mais novela, né? Eu sei. A gente escuta muito isso. Escuta muito isso, né? Tem razão. E eu acho que ninguém melhor que você para falar isso. O que tá acontecendo com as novelas, Mauro? Bom, o assunto, ele é fascinante porque ele engloba, obviamente, questões de comportamento, questão social, questão política, questão artística, e daí que eu falei da importância de você, não é, reunir esse assunto e trazer esse assunto à baila. Bom, primeiramente, o Brasil já foi o país da telenovela, já foi capa de diversas revistas, já ultrapassou, inclusive, e muito a barreira do artístico. Não é? Quando eu digo já foi, por quê? Porque a novela, ela realmente pautava a vida do brasileiro. Aquilo funcionava como uma tribuna, né? Ou seja, todos os assuntos para serem discutidos nacionalmente, eles tinham obrigatoriamente que passar pela telenovela. Eu me recordo que eu fui no Roda Viva com Benedito Rui Barbosa, ao final do Rei do Gado, e a questão era da terra, da invasão de terra, só para você ter uma ideia. Claro. O personagem do Carlos Vereza levantou exatamente, o senador Caxias, enfim. E aí segue a novela. Com toda a mudança geopolítica do mundo, você tem um mundo muito mais fragmentado do que ele era até 2012. Ou seja, o meu marco final desse apogeu da telenovela é Avenida Brasil. A partir daí você começa a entrar numa outra era, porque também nós vivemos numa outra era, numa outra revolução industrial, que é a 4ª Revolução Industrial, que é esse mundo todo, não é? Essa misturaiada que você vê de streaming, de celular, de notebook, de internet, ou seja, então tudo isso fez com que a telenovela se diluísse em termos de representatividade nacional. Me chamou a atenção quando eu comecei a ser muito convidado a falar sobre novela turca, inclusive na Rede Record, que foi um carro me buscar, eu estava na Barra, me levou até os estúdios para falar sobre novela turca, montaram uma tenda e... Mas isso foi antes de passar agora Força de Mulher ou não? Não, quando ia estrear Força de Mulher. Já era uma prévia para a Força de Mulher, porque eu não sei quem na Record já havia identificado a potência da novela turca no mundo. Pois é, e que coisa, a Band foi quem a primeira, em 2015? Então, a Band foi a primeira, aí a Veja me ligou para falar sobre isso, eu falei, só que a Bandeirantes tem um problema que sempre teve, que não sabe tirar proveito dos seus próprios produtos. Pois é. E nunca soube. E tinha números, né? Porque Mil e Uma Noites deu números bons, Fátima Agu manteve. Mas, olha só, eu reparo muito, Arthur, muito assim, na procura que eu tenho sobre aquele assunto. Ou seja, quando a Veja me ligou para falar sobre a novela turca que a Band havia comprado, eu falei, opa, tem alguma coisa aí, não é? Eu tinha um pouco esse pressentimento pelas viagens que eu faço à Ásia. Você sabe que eu adoro a Ásia, sobretudo Coreia e China.
também Japão, mas sobretudo Coreia e China. E nessas viagens você faz muito intercâmbio, obviamente, com todo esse lado, não só o leste europeu, mas a Ásia também, obviamente, né? Você encontra com produtores, com consumidores e com artistas, né, que promovem esse tipo de dramaturgia que é ancorada no melodrama, na ópera, a ópera por trazer o melodrama na estrutura dela, e na telenovela mexicana, que ainda é a maior raiz do mundo, né? O Brasil tinha a raiz mais inovadora, mas também não tem mais, porque isso acabou. Então o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: a novela, ela continua sendo um prato predileto, para lembrar a minha saudosa cronista, jornalista Helena Silveira, da Folha de São Paulo, você ainda continua sendo enfim, o grande chamariz, um grande negócio. Se não fosse assim, a Record não teria suas novelas, a Bandeirantes não estaria agora anunciando, né, que provavelmente terá a novela Romaria, feita pelo Jaime Monjardim. O Jaime sempre levando projetos para fora. Não é como teve a Manchete, porque é importante realmente, como me diz, né, o nosso grande Boni, a novela é o que traz um amálgama, é o que reúne uma série de quesitos, não é, que trazem debate, temas, que ainda vem de moda, produto, questões de relacionamento. Por isso que ela é tão importante. Então, há uma diferença quando você diz assim, olha, não, a novela não tem mais a representatividade que ela tinha. Claro, é impossível, é humanamente impossível, porque você tinha um tipo de vida, não é, onde a TV Globo era hegemônica e onde você só tinha aquele produto. É claro que eu não estou falando de qualidade, porque, por exemplo, as atuais produções da 6, que começou agora, e da 7, eu acho as duas maravilhosas. Eu acho que estão acertando. Eu acho bem feito. Acho que sim. E o que me preocupa, mas eu estou te respondendo ou não? Não está confuso? Não, é que a gente vai pegando... Porque não é uma resposta assim... não é exata. Todo mundo fala assim, eu não vejo mais novela. Não, claro que não vê. Não vê primeiro porque muita gente vê a novela picotada, né, no TikTok. E eu vou fazer um advogado do diabo também. Ao mesmo tempo que eu trouxe essa história de o que aconteceu com a novela, a gente tem que também colocar que a novela ainda é o maior produto da televisão brasileira, é a maior audiência de longe. De longe. Tá? A gente fala a novela dá metade do que dava há 10, 15 anos, só que ainda é uma audiência que nenhum outro produto da TV aberta chega. Exatamente. Não só isso, mas também, lembrando, meu Deus, aquele meu professor espanhol, você sabe, tem aquele livro fantástico, dos meios às mediações, o Barbeiro. Jesus Martim Barbeiro. Barbeiro. A novela, o produto é muito o que se fala dele, é o impacto que ele causa, não é só o número. Sim. Então, o que eu fico me perguntando às vezes, não é, o que eu agora questiono a imprensa, quando eu vejo assim, olha, deu 20, deu 18, deu 22, meu Deus do céu, em que mundo nós vivemos? Não vai dar 50 quando você estuda o comportamento social, por isso que eu comecei a falar aqui de geopolítica, que só essa palavra, a nova estrutura do mundo, só isso já responde, eu digo assim, com base científica, a sua pergunta. Não é porque eu não gosto de falar, claro, eu tenho a minha opinião, tenho, mas eu preciso me ancorar nas outras ciências para aquilo ter um sentido. Sim, e não ser apenas uma coisa que, olha, eu não gosto de Mania de Você, porque eu acho uma novela antipática, mal estruturada. Não, até que eu acho que tem coisas interessantes, mas isso é um outro assunto. Agora, de qualquer maneira, a novela, eu digo agora no mundo, né? Ou seja, o streaming também, mesmo que seja uma audiência pequena, mas abriu uma janela para o público consumidor de que não faz mais diferença a Globo gravar na Espanha, gravar a Record para o Marrocos, porque, meu Deus do céu, você tem um mundo no streaming, nas séries, então isso acabou. Ou seja, quando a Globo foi para Nova York, a primeira vez que se viu uma novela, um núcleo no estrangeiro, que foi em Carinhoso, em 73, do Lauro César Muniz, que esteve aqui, inclusive, aquilo foi um acontecimento. Aquilo as pessoas ficavam, assim, extasiadas. Meu Deus, uma novela gravada em Nova York, no estrangeiro,
sabe? Aquilo, né? A Estátua da Liberdade, aquilo tudo era uma grande novidade. Então hoje, aí meu saudoso padrinho, mestre e amigo Jorge Adib, que impulsionou a área internacional da TV Globo, me dizia, ele era um dos sócios do restaurante Esplanada e tinha um bolinho de bacalhau muito bom, moqueca, enquanto a gente almoçava. Mauro, o mundo vai aprender a fazer novela. A hora que o mundo aprender a fazer novela, não vai mais depender da TV Globo para ter a sua estética. Essa que é a questão. Todo mundo aprendeu a fazer novela. A começar que a novela exemplo de globalização, o melhor exemplo, Eu Sou Betty La Fea, é um sucesso retumbante no mundo, do Chile à China, em vários formatos, saudoso, em vários formatos, né, em novela, em série, em minissérie, em romance, em quadrinho, tudo, não é? Tudo que foi lá atrás, Escrava Isaura, que é o nosso maior símbolo no mercado estrangeiro, como Os Ricos Também Choram, como a Trilogia das Marias, como a Usurpadora, esses símbolos que modificam, que ficam imantados, né, feitos santos assim, que as pessoas, meu Deus, quando fala de Escrava Isaura, eu fui para a China poucos anos atrás, e a Isaura ainda Isola, Nunu Isola, ainda é um acontecimento, porque foi passando de geração para geração. Não é como aqui, por exemplo, Irmãos Coragem, de Janete Claire. Quando você fala João Coragem, o Diamante, são histórias que vão se perpetuando. Né? Então, eu acho que a coisa tem que ser posta dentro de um capítulo em que você tem que pensar muito na economia, no consumo, na sociedade, nas aspirações do povo. Tá. Não é? E aí você estava falando aí, e isso daí, né, que por exemplo não precisa mais viajar, tal, me veio uma coisa aqui. Então tudo indica que hoje em dia estão se buscando um espaço, uma fórmula, uma caixa para o que é novela. Exatamente, ela tem que se recolocar neste século XXI dentro da quarta revolução industrial. E aí se a gente olhar, por exemplo, hoje, para a grade da TV Globo, é esse caminho que está se desenhando. Exato. Se você olhar essa gestão agora do Villamarim, a gente vê que existe esse esforço. Por exemplo, sim, às 6 da tarde, já está se desenhando que Garota do Momento está dando certo, é a maior audiência desde o pós-pandemia. Justo. Então é esse formato às 6 que veio para ficar. E é um belo melodrama. Isso que é o mais importante. Ou seja, o mundo, ele vive o comportamento humano. Eu te falo isso porque, enfim, porque são áreas que eu estudo muito, né? Que eu adoro, sociologia, psicologia da mídia. O mundo vive, Arthur, de grandes fases também. Não é? Do mesmo modo que você teve, por exemplo, o período do ouro, do açúcar, do café, eu digo em termos de economia, em termos de comportamento, também você vive isso, né? Então você teve um grande período de novelas experimentais, né? Onde veio o realismo mágico, onde você tem, por exemplo, novelas passadas em várias épocas que se misturam, o caso do Casarão. A mesma coisa o teatro, não é? Ou seja, Nelson Rodrigues já foi enjeitado, de repente o Nelson Rodrigues vira um ícone absoluto do teatro que todo ator quer montar, Nelson Rodrigues. Né? Jorge Andrade era incensado no TBC, de repente é esquecido. Ou seja, são movimentos emocionais e sociais que, na verdade, assim, o nosso encontro aqui é muito mais um laboratório humano, antes de mais nada. Isso eu acho sensacional, porque eu adoro conversar com você sobre esse assunto. Então, hoje, quando você vê a ascensão no mundo das novelas turcas, que realmente é a grande coqueluche, usou até um termo dos anos 60. O que ela tem, a novela turca? Sobretudo, o melodrama, uma heroína que passa por vários obstáculos, que enfrenta, que tem que se impor na sociedade enquanto mulher, enquanto profissional, ou enquanto tem que mostrar os seus valores, e ela é muito feita de maneira, digamos assim, é tudo muito claro e objetivo. É tudo montado, feito um quebra-cabeça. As personagens, a narrativa dela, a performance
dos atores, o cenário, que me lembra muito, eu te falei a novela mexicana, mas lembra muito a estrutura da Escravizaura, que é perfeita. Né? Por que a Escravizaura adentrou o mundo, inclusive o leste europeu? Mas o brasileiro sabe fazer isso. Não, sabe, mas eu até então acho que eu não sabia. Ou então tinha perdido a mão e de repente está voltando agora, como eu posso atestar, né? Garota do Momento, eu achei sensacional a maneira melodramática da novela. Sim. Entende? Não importa que eu, por exemplo, não me ligue tanto nisso, né? Mas uma coisa sou eu consumidor, agora outra coisa sou eu falando profissionalmente. Eu acho tudo muito bem feito, envolvente e obviamente encanta essa audiência que acompanha a novela turca e acompanha também a novela coreana. Eu acho que é certo que o horário das 6 vai seguir agora essa fórmula de Garota do Momento, assim como o horário das 7 com Volta por Cima, que é espetacular. Claro é espetacular. Assim, adoro, acho que a Cláudia Souto veio com a identidade dela, sim, mas ficou claro que teve uma... Não posso dizer que é inspiração, mas também não posso dizer que é fórmula, mas que teve uma caracterização de um estilo vai na fé aí, claro, né? Sem dúvida. Um molho, assim, né? Olha, tem coisas, por exemplo, que me incomodam, né? Eu digo assim, as aberturas ficaram muito simplórias das novelas, né? Você não vai comparar o período Hans Donner, que era uma super produção, mas acho que isso daí é que era matéria no Fantástico. Claro, né? É conceito, porque eu não sei, porque como que se consome hoje, não é? Será que era para se gastar tanto dinheiro numa abertura de novela? Eu acho que não, entende? Eu acho que não. E quando você fala fórmula, na verdade, eu prefiro dizer assim, é uma estrutura narrativa que funciona para aquele estilo de vida. Foi dessa maneira que o saudoso mestre com quem eu fiz um workshop sobre folhetim e melodrama, Valentim Pimstein, que foi um dos arautos da Televisa e que foi o criador dos Ricos Também Choram. Claro, ele que levou Inês Rodena para a Televisa, fabuloso, textos, tá vendo como é bom vir aqui falar o que eu tenho que fazer? Por esse motivo, Inês Rodena. Esses textos todos de rádio, então, ele que levou para lá. Justamente, ou seja, na verdade, nós falamos de um produto industrializado, entende? No Brasil, pelo excesso de apuro artístico da TV Globo, do Boni, da sua equipe toda, com os investimentos da TV Globo, com aqueles autores, com os melhores autores do teatro, do cinema, da radionovela, da história em quadrinho. Ou seja, a Globo foi abarcando um rol de profissionais de uma tremenda, uma tamanha criatividade que resultou numa novela extremamente diferenciada do mundo todo. Sim. Essa foi a grande diferença, né? Que começou já com Irmãos Coragem. Aí, por exemplo, por que o Bem Amado, que foi a primeira novela em cores, foi às 10 horas da noite, que ia ser outro horário, a Tupi também tentou, e coisa e tal. Obviamente, porque o público, à época, consumidor do televisor em cores, era a maior audiência do horário das 10 horas da noite. Também, porque na Bahia, pelo colorido que tinha a Bahia, né? Então a abertura já mostra Salvador, tudo tem uma lógica, não é? E um motivo engendrado. E, obviamente, a criatividade do autor, no caso, fabuloso Dias Gomes. Não, e tem outra coisa também, né? Naquela época você tinha... Tá ficando claro pra você? Tá ficando... Não, tá maravilhoso. É uma coisa assim... Aqui pra mim, eu tô num boteco conversando com você. Não, tá maravilhoso mesmo. É que a sua pergunta é difícil. Não é só... Pra mim não é uma pergunta, eu coloquei uma faísca pra gente começar a conversa. Claro, porque... A gente tá fazendo uma novela. E você tem razão, as pessoas falam isso. Eu não vejo mais novela, eu não vejo... Toda hora eu escuto isso. A gente tá fazendo uma novela. Ah, meu Deus. Eu coloquei um enredo, aí a gente tá puxando. Então, o que acontece? O que eu lamento muito, o que me desagrada é, sobretudo, a questão da indústria. Por quê? Ao invés... Eu estudei, eu fui muito bom aluno, sem falsa modéstia, de sociologia, de psicologia, de economia, eu estudava isso, gosto, acompanho tudo isso, essas manifestações do mundo. Agora o Trump ganhou a eleição, isso obviamente vai ter um reflexo na produção dos Estados Unidos, que vai chegar na América Latina e que vai chegar aqui, só não vai chegar na China. Eu digo por quê? Porque eu tinha uma professora cubana, Mayra Sierra, que me dizia uma coisa muito interessante.
Los americanos se metem com todos, menos com los chinos, porque com los chinos ninguém se mete. Eu achava isso muito curioso. E realmente a China é a grande adversária, não queria falar dessa maneira, mas é dos Estados Unidos. Mas tem uma produção, a CCTV, que é o grande conglomerado audiovisual na China, é gigantesco. Né? É gigantesco. Agora, inclusive, Hollywood se vale da China também para suas aberturas artísticas, obviamente. Então temos que separar a questão política da questão artística. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que eu mais lamento nessa história toda, naquela crise maior por qual passou a TV Globo, não é que Renascer foi... que, por exemplo, Renascer ganhou um prêmio fora, não foi isso? E no Brasil foi não foi aquela novela assim que as pessoas abraçaram. Mas dava mais audiência que Mania de Você. Não, isso sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E foi uma novela também, agradável? Foi. Mas também já é um assunto batido, né? De novamente Roça, novamente Benedito, também vamos admitir que eu acho que o problema foi ter vindo depois de Terra e Paixão. Eu também acho, né? Eu também acho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o que eu lamento muito, o que não pode acontecer é a questão da indústria, não é? Porque nós falamos de uma indústria de entretenimento. Então eu acho que isso, quando vem, por exemplo, a Turquia com essa força, a Coreia, meu Deus do céu, uma das poucas coisas que o Brasil tem, né, que realmente você fala, poxa, isso realmente é legítimo, isso é brasileiro, isso é bem feito, é a telenovela, não é? E sobretudo a telenovela, eu ia dizer que era feita pela TV Globo, não, que ainda é feita pela TV Globo, porque é a emissora que está aí produzindo constantemente, sistematicamente. Então isso é que acho que tem que ser muito bem resguardado. Eu vou insistir num assunto que eu comecei e a gente não terminou. Antigamente, acho que talvez por ter menos opções de entretenimento, a Globo, ela diversificava as formas de fazer novela. Total. Né? Total. Então a gente tinha o estilo Cassiano, o estilo Silvio, o estilo Dias Gomes, estilo Maneco, o estilo Braulio, Lauro, e ficava esse vai e vem. Aí, assim, os colaboradores deles traziam um pouco os deles e criavam novos, e aí tinham os que assistiam Mexicanas e traziam um pouco aqui, vinham os estilos Falabelas, enfim, e fazia aquela salada e sempre dava certo, né? Certo. Às vezes tinha um ou outro que derrapava, né? Mas aí dava aquela consertada, né? E pronto. O Boni chamava na sala, o Biratã dava uns gritos, e pronto. Você sabe, e resolvia, né? Hoje, percebe-se, como eu comecei essa conversa, que eu falei que eu quero insistir, que tá se criando, você falou que não quer falar fórmula, então vamos achar a palavra, não é fórmula, tá se criando um estilo, né? Isso, vamos achar o que é a novela hoje em dia, né? Tá. Então, aí a gente chegou numa conclusão aí que o da C está sendo meio desenhado com essa consolidação de garota do momento, e já se sabe que aquela tentativa de elas por elas não vai rolar. Não, mas aquilo foi muito mal, meu Deus do céu. Escolheram a novela mais complicada do Cassiano. Ele me dizia isso, porque eu vendi a novela do Cassiano para o Chile quando eu conheci. Ele me dizia, a minha novela mais complicada foi Elas por Elas, e vou escolher justamente a mais complicada. Eu acho que é por causa de um efeito, quando o Alessandro ofereceu Elas por Elas para 7, foi um pouco depois de Tititi. Então era uma época... Era uma época, você tá vendo? Tudo é questão de época. Que existia um estilo de novela das 7, à la Jorge Fernando na direção. Exatamente. Que funcionava. Que até aquela Verão 90 que a Isabel e a Paula fizeram. Também foi simpática. Foi simpática. Foi. Então eu acho que ali foi uma novela certa na hora errada. Eu sou um defensor de Elas por Elas. Mas isso é outro assunto. Não, sim, mas eu respeito os estilos e as opiniões. Aprendi com meu mestre Sábato Magaldi. Por isso que eu tenho muito cuidado ao falar sobre Mania de Você, que podemos falar daqui a pouco também. Eu vou chegar, eu tô na 6, vamos chegar. E você sabe por que eu gosto de trazer o Mauro aqui? Porque é um homem de mestres, e ele é um mestre meu, então é isso. Obrigado. Então é isso. Eu acho que tudo se caminha para que Garota do Momento vire o estilo das 6. Vire o estilo das 6 horas, exato. Aí a gente falou que volta por cima, vai na fé, vire o estilo das 7. Perfeito. Já sabemos que Fuzue não é o estilo das 7. Não é, quando eu vi o primeiro capítulo, aquele povo descendo aquela escada, eu falei, isso não vai funcionar. Embora
se Silvio de Abreu estivesse lá, poderia Não, ser aí esse já é um estilo. outro departamento, você tem um mestre absoluto, não é o que eu estou te falando. Você tem que, quando você vai fazer uma produção, eu me lembro, quando eu fiz o workshop com o Gaetan na Colômbia, que ele me explicou todo o processo de Betty La Fea, você tem que armar todo um arsenal, é como se a pessoa fosse para a guerra, pronto. Só que a pessoa vai para a rua, com emoções, com personagens e tal. Tudo alinhavado. Veja bem, todos nós somos falíveis, graças a Deus, porque somos humanos. Mas você pode, pelo menos, colocar as peças assim, e você vai pensando como está a sociedade e como está aquele consumo, e quem vai fazer, quem vai escrever, quem vai representar. Eu acho que muito desses erros todos que a TV Globo veio sofrendo ao longo desse tempo, me parecia que era uma coisa totalmente descontrolada, entende? Porque se você para e pensa um pouco, você vai ver, não, gente, isso daqui, não é? Desculpa, vou só fazer uma coisa assim. Fica à vontade. Se você... Meu Deus do céu, uma novela das 9, com 4 personagens, focados só nisso, com essa idade, assim, será que às vezes eu vejo um bloco só... Não, você me ama, você não sei o quê, eu tenho ciúme, e você... Será que isso vai funcionar às 9 da noite? Pergunta para produtores, diretores. Bom, talvez isso coubesse numa minissérie, num streaming. Era o próximo Pronto. tópico. Eu ia então, pular para as 9. Então a gente... também depois você corta com seus... Daí tal. Não, tá certo. Mas agora eu volto aqui. É porque é inevitável falar isso daí. Então, você falava de Fuzue, realmente... você nota que realmente, já no primeiro capítulo, havia uma série de questões que aquilo não iria envolver o público, né? Coisa que essa produção, por isso que eu falo que a minha preocupação muito grande é com a indústria, porque do mesmo modo que o bairro do Brás, ou o Saara lá no Rio, tem que vender muita camisa, tênis, calça jeans, a televisão tem que vender sonho, telenovela, série, minissérie, não é, Arthur? Sim, claro. Até para justificar a sua editora, a revista, o músico, o cantor, o ator, a cabeleireira. Então, quando você vê que isso começa a ficar frágil, realmente me preocupo, óbvio. Sim, mas só para quem está assistindo deixar claro, assim, quando a gente fala Fuzue, quando a gente fala tal novela, não é nada pessoal e nem focado na novela. A gente fala do estilo. Do estilo, tá? da estrutura, da indústria, tá? da indústria. E aí agora eu quero chegar nas 9, porque eu acho assim, nessa conversa que a gente teve falando da fila das 6, da fila das 7, parece-se que existe um desenho, existe um caminho muito mais formado da criação desse estilo, que vai contra essa história de diversificar, que foi o que eu criei para chegar nessa conversa. Certo. Na 6, na 7. E às 9, eu não consigo enxergar essa criação. Né? A não ser cair naquele caminho Valcir Carrasco. Certo. Né? O que vai se esgotar também. O que exatamente. Porque, gente, até a coisa bíblica, por mais evangélico que a pessoa seja... Esgotou. Se a pessoa vai todo dia no Templo do Salomão, que por sinal é maravilhoso lá no bairro do Brás, mas chega uma hora que cansa. Esgotou. É impossível que a diretora, como chama? Cristiane Cardoso, que a pessoa não veja isso. Não, já esgotou. Senão eles não estariam investindo em turca. É claro, tá, é claro. Esgotou. Eu achei... Bom, enfim, já falei. Agora, é aí que eu quero chegar na hora das 9. Tá. Esse horário, pra mim, parece que é o mais confuso. Que era o menos confuso. Era o menos confuso. Era. Hoje Agora, parece. O que você acha que acontece? Você acha que é falta de ter o estilo definido? É falta de ter autor? O que você acha que é o maior problema das 9 hoje em dia? Você falou uma coisa que eu adoro, porque a minha base é a literatura, é o teatro. Você falou em estilo. O mundo sempre viveu de estilo. Sempre viveu de estilo, né? Belle Époque, os autores, né, na Rodovidor, os editores, diziam até, por exemplo, Joaquim Manuel de Macedo, quando escreveu A Moreninha, naquele momento era importante se elevar o romantismo, a brasilidade, não é? Quando o Alencar veio com todo o nacionalismo dele, é porque o Brasil não tinha forma, o Brasil não tinha amor pela sua pátria. Então, quando ele escreve o Guarani, o Birajara, Iracema, depois tem os perfis de mulher, olha que coisa bela que responde até a sua pergunta, não é? Sim. Então é diva, a Senhora, pata da gazela, senhora, Lucila.
Ou seja, é um estilo. Então, isso é perfeitamente normal na indústria do consumo. Na indústria do consumo. Então, eu acho que é importante falar, né, nessa sua questão do estilo. Isso é uma coisa. Mas você pode, dentro desse estilo que você falou, das 6 horas, o melodrama que está imperando hoje no mundo, não é? Eu vejo muitas séries no streaming que são, eu falo, meu Deus, mas isso é um melodrama, né? Jeanette Claire teria feito isso, alguma coisa assim. Claro, porque existe uma conversa nisso tudo e ninguém vai inventar mais nada, não é? Eu me lembro que Ivani Ribeiro me dizia, depois que o Pelé fez novela e que ela fez uma novela passada no espaço, tudo já foi contado. Tudo já foi contado. Então, eu também acho que esses executivos de streaming também têm que ter consciência de que tudo já foi contado. Bom, então vamos retrabalhar a coisa com o que a gente tem de maneira bem feita. Já vou te responder aí. Bom, então você tem que, dentro do estilo, você pode variar o tema. Por exemplo, não me esqueço de Dias Gomes me contando que Jeanette Claire, cada novela queria ambientar num estado. Então, Irmãos Coragem foi para Goiás, Selva de Pedra, Rio de Janeiro, Pecado Capital é Rio, mas são outros bairros, O Homem que Deve Morrer é Santa Catarina, a outra começa em Pernambuco, ou seja, era Jeanette Claire, era o estilo folhetinesco dela, onde ela foi puxando a realidade e mudando a ambientação. Então você viu Tarcísio Meira em 3, 4 novelas, ou Francisco Cuoco, ou a Regina Duarte, ou a Glória Menezes, e eram totalmente diferentes. Porque dentro do mesmo estilo, não é? Se você lê Senhora, que a gente falava aqui, A Pata da Gazela, Lucila e, enfim... Diva, você vê que cada uma é uma história, uma mulher, uma moral da história diferente, um balanço social diferente, óbvio. Então isso é perfeitamente cabível e é o que você espera, inclusive, de um autor, né? E é o que eu espero que agora, que a Globo está se ajustando às 18, às 19 horas, tenha essa visão de trazer estruturas diferenciadas. Precisa, Arthur, não faz essa cara porque precisa. Não, porque eu tô fazendo essa cara para entender o que você vai falar. Tá, porque senão você vai cair naquela mesmice de sempre, que é o que a Record já está cansando de toda hora ser novela bíblica. Tá bom. E aí, vamos lá. Vamos olhar... Respondi um pedaço? Mais ou menos. Porque aí a gente quer mais. Eu não quero mais, eu quero entender. Se você está falando que se espera isso, vamos olhar para os fatos e ver o que tem na fila, tá? Acabou a mania de você, vem o remake de Vale Tudo. Você acha que o remake de Vale Tudo responde à expectativa disso? Não, eu respeito a escolha da empresa, óbvio, a escolha da direção da empresa, não é? E faço votos que funcione. Mas você acha que vai de encontro com isso? Não, eu não acho que vai, porque eu não sou a favor de um remake de Vale Tudo. Ah, você não é a favor? Não sou a favor. É isso que eu queria entender. Não você sou acha a favor. Que o remake de Vale Tudo, ele não vai colaborar com esse caminho que a gente estava discutindo? Não, eu acho que não. Até fico espantado de ver uma empresa como a TV Globo fazendo aniversário e fazendo um remake de Vale Tudo. Um repeteco. Não é? Sendo que foi uma empresa que todo aniversário nos brindava com coisas novas, com coisas com grandes novidades. Mas eu respeito, claro, como respeito, por isso que eu falei. Eu respeito. É um dos maiores assuntos do momento, é o remake de Vale Tudo. Eu sei que até cansa, por sinal. Cansa porque tem coisa mais importante que me preocupar. Eu tenho até evitado de falar de Vale Tudo. Né? Primeiro porque eu acho assim, eu sou uma pessoa crítica, mas eu sempre tento ter uma relação cordial com a crítica. Claro, né? claro. Eu sempre tento ter uma relação cordial com a crítica. E eu acho assim, eu entendo quando a Globo diz que quer fazer um Vale Tudo pra atualidade. Eu entendo. Então, a Manuela disse pra Folha que não é pra esperar uma Odete terrível como a Odete de Beatriz Segal. E isso decepcionou o público, né? O que eu também já estranho, porque
Porque as pessoas queriam uma vilã da Disney. Não, mas aí você... Mas não tem como, porque a época é outra, os atores são outros, a autora é outra, você tinha 2 autores e uma autora, agora é uma autora, isso já muda a maneira de pensar. O meu único receio, Você percebe que eu acho uma coisa um pouco assim... O meu único receio, ele cai justamente na nossa conversa, no ponto de sentir o remake sem uma força de um novelão das 9. Pois é, mas porque... como um cumprimento, sabe um bibelô? Entendi. Que você vê, tipo assim, olha que legal, essa história aqui a mãe assistiu há 30 anos, sabe? Sabe um especial que vem como uma linha de show? Isso, eu entendi, sabe? Entendi, bem colocado. Ele ocuparia um espaço que era pra ver depois da novela das 9, e não na novela das 9. Sim, como foi, por exemplo, a Globo quando fez 10 anos, produziu Gabriela, que foi uma coisa bombástica, depois Rainha da Sucata, depois A Próxima Vítima. Então eu tenho essa sensação. Essa sensação. Então, assim, ele tá me soando isso, não como o espaço principal. Entendi. É mais o que se fala, mas eu mais não esse quero, bibelô, eu não é não isso que quero você quer que dizer? isso pareça uma torcida contrária, você tá entendendo? Não, mas não parece, porque olha, quando eu falei aqui que eu tenho muito respeito pela criação artística, porque eu aprendi isso com o Sábato Magaldi. Então, por exemplo, se o João Emanuel quer fazer, não, é uma novela em que ele quer fazer com 4 jovens, que um tem mania de você, que isso, que aquilo, é um direito dele, ele é o autor, ele é o criador, eu acho que daí pode sair grande, no caso, né, um autor quando está criando uma história diferente, daí é que surgiu o realismo mágico, inclusive, o realismo fantástico, obviamente, que saíram as novelas de época, que foi feito Gabriela. Então, com ideias novas, inusitadas, é que vem também os grandes acontecimentos, como foi o caso de Pantanal. Não é? Você não sabe o que vai acontecer. Nossa, que surpresa! Alguém sabia? Não sabia. Foi para a Globo rejeitou e foi parar na manchete. O SBT não quis também, né? O SBT também não quis, eu nem sabia, né? Também ele não quis, e aí fez Cortina de Vidro, que era mais barata. É verdade. Foi a novela do Valcir com a Sandra Nemberg. Isso, pronto, exatamente. Agora, então assim, eu faço votos que a coisa realmente caminhe bem, porque eu sempre puxo, e eu sou muito atento, eu trabalho muito para a indústria cultural, né, para que isso se desenvolva e que tenha um bom resultado, né? Porque eu penso no emprego das pessoas, eu penso nas divisas que isso traz, eu digo emprego assim no sentido de mão de obra artística para o brasileiro, que somos todos nós. Então isso é fundamental. Agora, se você me pergunta, mas você é a favor, você gosta? Não, eu não vou mentir. Não. Por quê? Primeiramente, quando eu leio tudo que eu leio praticamente a respeito dessa novela, primeiro que eu leio pouca coisa, porque eu já falei, é um assunto que cansa e eu tenho coisas mais gostosas, interessantes para pensar. Você tá falando de Vale Tudo, né? Vale Tudo. Que já não foi bem no exterior, tem mais esse detalhe. Vale Tudo, 2002, eu estava lá em Miami e me diziam isso, mas como que a Globo faz uma novela onde a mãe é maltratada por uma filha, sendo que mãe é uma coisa sagrada na América Latina? E hoje em dia a gente tá com um movimento conservador. Já começou daí a coisa, Então, e eu conheci o produtor de Vale Tudo, e ele me falou que foi o maior fiasco. Foi o Yves Dumont que remakeou, não foi? Não, o Yves Dumont foi quem fez a adaptação. Depois não ia muito bem, entrou o Walter Negrão, para dar o Negrão sempre dando salvando assim a situação. Mas o produtor, ele é um venezuelano que morava em Miami. Arnaldo Limansky. E eu conheci o produtor nesses congressos que eu vou e tudo mais, e ele me explicou tudo o que aconteceu com o Vale Tudo, que acharam um absurdo, mas ele era o produtor, chegou nas mãos dele e não tinha nem o que fazer. Ele foi lá e produziu. Depois que ele foi vendo os equívocos que era aquilo para o mercado latino, na época que foi produzido. Então uma coisa é o Vale Tudo, em 88, que é aquele retrato absoluto do Brasil, por isso que as pessoas amam, que são com aqueles atores, que é escrito pelo Gilberto, Aguinaldo e a Leonor, com aquela trilha, aquela abertura. Agora, quando eu começo a ler Arthur Pazin, que a pessoa, mas isso vai ser diferente, isso não sei o quê, bom, então você não veja. E tem uma coisa, né, Mauro? Eu acho assim,
Vale Não dá, é Tudo é impossível. uma novela política. Totalmente e eu política. acho que o último tema que eu mexeria hoje, se eu fosse a Globo, seria política. Mas claro, então, você falou bem, porque isso hoje, quando o Lauro fez Roda de Fogo com o Marcílio atacando os colarinho branco, esse negócio, os criminosos de colarinho branco, lembra dessa história? Sim, claro, então, Roda de Fogo, maravilhosa. Maravilhosa. Aquilo foi um acontecimento que virou primeira página na Folha de São Paulo. Então aquilo cabia, as pessoas adoraram aquilo, aquele novelão, não é que tinha um pano de fundo político, não é, mas tinha aquela história. Mas era outra época. Era outra época. Então eu acho curioso quando eu vejo. Então tudo, o pouco que eu leio, tem um mau humor em cima da novela, tem uma falta de empatia, eu falo, meu Deus, eu nunca vi uma novela estrear desse jeito. Eu não sei, eu penso assim, sabe? Eu fico olhando quando eu vejo essas manchetes assim, alma gêmea dá mais audiência que Mania de Você, né? Aí, sempre a justificativa é assim, é porque as pessoas estão mais na TV aberta às 6 da tarde do que 9 da noite. Eu não sei se é isso. Eu também não sei se é isso, não. Eu acho que é o estilo. Não. É o estilo, eu claro, acho que é o estilo. Claro. Eu acho que, pensando desse modo, a busca é levar para as 9 um estilo mais parecido com Alma Gêmea. Sim. E Vale Tudo não é o caminho. Claro que não é. Entendeu? Por que você acha que a Globo lá atrás, quando fez Irmãos Coragem, né, que realmente determinou Irmãos Coragem e Selva de Pedra, determinaram o estilo do horário daquilo que o público consumia, certo? Foi dentro da sua pergunta, né? Por que foi se perpetuando isso? Exatamente por esse tipo de consumo, né? Até que veio o quê? Até que veio a Crônica do Manuel Carlos, que prosseguiu também, aí vem o Silvio de Abreu também, que dá uma outra revigorada, mas são estilos que você veja bem, que tem o folhetim. O próprio Lauro César Muniz com Escalada, né, que tratava da questão. Ele ama Escalada, né? Mas é um novelão. Quando ele veio aqui, ele Escalada contava, ele novelão, falava assim, ele veio com a Maiara aqui, eu né? sei, eu vi, Você assistiu, eu vi. Aí ele falava assim que o Juscelino convidou ele para assistir Escalada. Exato. A Suzana Vieira ama Escalada. Eu amo Lauro César Muniz. Amamos Lauro César Muniz. E Escalada foi a novela que impulsionou a lei do divórcio no Brasil. Agora, a parte, essa questão toda de Brasília, tudo isso, era um novelão, não é? Ou seja, era o Antônio Dias, né? Com duas mulheres, os conflitos amorosos, os conflitos familiares, de fazenda. Foi realmente uma grande novela, com 200 capítulos e que eu tive o privilégio de vender também para o Chile. Mauro Alencar. Mas agora eu te respondi um pouco, um pedaço. Mas respondeu muito. Então você veja bem, eu só quero dizer uma coisa para esses internautas. Como é que pode uma coisa que é feita agora, né, que vai ser 2025, não é, com outros atores, com outra escrita, com outro tudo, não é, ter qualquer resquício do que era 88. Mas Odete não é assim. Mas não sei quem é assim. Mas não sei quem é assim. É a mesma coisa que eu querer que a Gabriela no telhado seja a Sônia Braga. Não tem, ou que o Ramiro seja o Paulo. Então eu amo a Gabriela de 75 e ponto final. Não é? Eu respeito, volto a te falar, eu respeito a criação, respeito muito, então eu respeito a história que o João Emanuel, que é um grande novelista, um grande autor, criou. Eu quero justamente eu adoro. Mas eu acho aquilo inadequado, não só para a telenovela, como para o horário das 9 horas da noite. Eu acho streamico. Eu acho que. Pronto. Eu acho que Mania de Você. Você resumiu tudo. Eu acho que Mania de Você. É streamico. Eu inventei esse adjetivo. Claro que é. Eu acho que Mania de Você é um produto pra você ver com controle remoto. Claro. É pra você acabar e ver o próximo em seguida. Pronto. Em 10 dias, em duas temporadas, jamais aquilo para as 9 horas da noite. E talvez ele esteja no mesmo modus operandi de Todas as Flores, que deu certo. Claro, que deu certo. Entendeu? E pronto. E deu certo. E deu certo. E talvez seja um trauma, porque depois de Avenida Brasil ele não conseguiu fazer mais nada
com a cara folhetinesca, né? E a regra do jogo ficou... Não, muito pesada, muito pesada, como também, né? O Mania de Você, muito pesada. Então não é, ou seja, é meio complicado, aliás, é muito complicado. E eu faço uma coisa, eu faço muito pesquisa de campo porque eu adoro perambular. Então, assim, eu estou no Rio, eu vou na Central do Brasil, pego o trem, aí no metrô eu vejo a pessoa tá vendo novela turca, por exemplo. Você fica olhando. Eu fico olhando. E dorama, o povo vê dorama também, né? Também é outra febre. É outra febre também, é dorama. E quando você tem isso, é muito... Eu me lembro que quando eu trabalhei para a TV, Universidade Católica do Chile, um pouco antes da TV Globo, a diretora Ruby Gumpertz, ela me dizia isso. Antes de mais nada, é fundamental você compreender qual é a necessidade do público. O que aquele público, naquele momento, ele está realmente precisando. Porque você vai preencher um vazio tão íntimo, um vazio psíquico, Arthur, que nem a pessoa sabe exatamente por que foi que ela se ligou com tanta força no João Coragem. Não é? Por que Irmãos Coragem começa com uma partida de futebol Flamengo e Botafogo? Porque o Brasil era tricampeão da Copa no México. Por que ela vai no velório do Tucão? Exato. Não, agora você realmente... Agora você sabe que eu amo Paulo Gracindo eternamente. Por que a pessoa vai no ver? Por que aquele bicheiro foi conquistando aquilo? E o assunto não tá morto, porque vale o escrito, bombou. Eu sei, bombou, exatamente. Então, eu acho que antes, né, adorei o seu convite aqui para eu vir aqui, sabe, a admiração, tenho que dizer, carinho que eu tenho pelo Arthur Pazin. Ele é puxa-saco. Não é isso não. Sabe por quê? Eu acho que o mundo tá tão árido aí fora. E quando você vê pessoas com seu talento e vê pessoas com a sua dedicação, depois você corta, embala, faz como você quiser. Mas eu acho que é importante, já que estamos aqui num boteco, que isso seja registrado, não é? Então, por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo, Mania de Você, eu respeito, mas você foi genial. É uma coisa extrímica. A pessoa que vai, que pega o ônibus, que vai até... Eu não vou dizer, olha, que vai até a Penha, no Rio que vai até Bangu. A pessoa não vai chegar em casa e não vai ficar vendo aquela coisa pesada, aqueles 4 jovens falando de amor, que tem ciúme, um passando a perna no outro, um enganando o outro. Não é? Eu já vi mais de um capítulo, ficava um bloco só naquilo. Sim. Não tem como. Agora no stream é diferente. Eu tenho mais 2 assuntos pra falar com você antes de terminar. A gente já foi 50 minutos. Tá. Que rápido. Pra você ver. E é mais que o trivial, mas a gente vai dividir isso. E olha, e é muito bom a gente poder elogiar as pessoas. Eu acho que é um prazer estar aqui. A gente vai dividir isso em 2 publicações. Eu quero dividir isso em 2, depois eu vou organizar o roteiro aí com eles. Tá. Nós vamos dividir em 2, além dos cortes. E porque eu tenho 2 assuntos que eu quero tratar com você. Tá. Você faz mais de 1 ano que eu quero te trazer aqui, então eu vou gravar isso. Eu sei, eu vi hoje com o livro da Suzana, com chocolate, comi elogios a você e a casa, eu que eu achei maravilhosa. Eu vou terminar com a Suzana, mas antes eu quero um assunto que é importante. Tá. O retorno de Agnaldo Silva. Eu acho fabuloso. Mas... Tá vendo? Ele me convida só pra gente... Né, pra eu... Mas... A estrutura e o que vai acontecer. Deram 200 capítulos pra esse homem, gente. Pois é. Outra coisa também, você falou bem. O mundo hoje não consome mais uma novela com essa quantidade de capítulos. Acho que só em Portugal. Não, é porque... Gigantescas, né? Gigantesca. A China, por exemplo, 40 capítulos já tratado como telenovela. Eu acho que eu tenho receio também disso. Onde eu falo a 4ª Revolução Industrial, se você se debruça para compreender, né, o que traz a 4ª Revolução Industrial, você vai ver que não cabe uma novela com 200 capítulos. Eu compreendo que é importante porque tem que vender, que isso, que aquilo, que aquilo, que aquilo. Mas, quando tem as problemáticas, então você não reclame. Né? Ou seja, você vai colher aquilo que você está plantando. Né? Eu me recordo que o horário das 10 horas da noite da TV Globo, né, que a sua audiência muito jovem, não sei, não tenho a menor ideia, mas, por exemplo, Gabriela, eu me lembro que o Walter Jorge Dust me dizia, quando o Boni me chamou para fazer, eu disse, olha, isso aqui é uma novela para 100 e poucos capítulos, não pode passar disso. Se passar disso, desse número de capítulos, estraga a novela.
Saramandaia, a primeira versão, que é o clássico, que o Dias trouxe o realismo fantástico para cá, ele me falou, olha, estragaram a novela. Por quê? Porque eu tinha planejado aquele assunto de Saramandaia, eram 120 capítulos de 35 minutos cada um, tem mais esse detalhe. Saramandaia é maravilhoso. Tem mais esse detalhe, então é 35, 40 minutos. Como a novela seguinte seria Despedida de Casado, Que não rolou. que não rolou, porque o governo Geisel achava um absurdo você ter uma novela chamada Despedida de Casado com a Regina Duarte, que era o símbolo da namoradinha do Brasil ainda, não é? E o governo Geisel proibiu a novela. Eu sei que eu conheci duas censoras, por isso que eu estou falando. Quando eu fazia teatro amador, isso é outro assunto, enfim, conheci as duas censoras. Bom, aí, então, só que aí o Dias teve que esticar a Saramandaia para 170 capítulos assim, e me recordo que ele me disse isso, olha, acabaram com a novela. E realmente, chegou uma hora que não tinha mais o que contar ali. Então, eu acho que o perigo só de você, hoje em dia, 200 capítulos mesmo, sendo do Aguinaldo Silva, que é cheio das fábulas, das histórias, eu acho realmente, nos tempos de hoje, eu acho arriscado. Mas, enfim, isso ainda vai levar Mas vamos torcer, né? Vamos torcer, claro. nós estamos precisando de um novelão com cara de novelão antigo nas 9. Exato. E outra coisa também que você abordou aqui, que é interessante, é muito difícil se escrever uma novela. E faltam bons autores. Porque esse grupo que você falou para mim, Janete, Dias, Braulio, tem uma coisa que o próprio Aguinaldo acho que já comentou. Naqueles tempos todos, essas pessoas todas já vinham com uma obra pronta. Né? O Jorge Andrade, por exemplo, Dias, Braulio Pedroso, Janete, ou era uma obra radiofônica, ou era uma obra teatral, ou era uma obra no cinema, ou literária. Né? Iam buscar na literatura também a renovação. Então, não eram pessoas formadas na televisão ou para o audiovisual. Porque como o Boni bem diz, até acho que nesse último livro dele, televisão não forma ninguém. O audiovisual, me desculpem, espero que não seja cancelado, mas não forma ninguém. Não forma por quê? Pela rapidez do veículo. Não é? E formação, por que a pessoa se forma em literatura, em teatro, em cinema? Porque você precisa de um tempo para maturar, de estudo, de leitura, para ver as escolas literárias, como você bem falou aqui, para você ver o comportamento, estudar Stanislavski, Grotowski, Brecht, Meyerhold, enfim, para você reunir tudo isso, como dizia nossa diva Tônia Carreiro, não é? E colocar a serviço do público. E você fazer tudo isso realmente não é fácil. Por isso que eu louvo que o Jaime Monjardim consiga, na Bandeirantes, na Band, colocar no ar essa novela Romaria. Eu li em algum site, acho que foi da Heloísa Tolipan, não sei, uma coisa assim, achei muito interessante. Não é? A história, a questão... É daquela autora que escreveu o livro da Casa das Sete Mulheres, a Letícia Wierchowski. Isso, exatamente. Eu achei de uma brasilidade muito, muito intensa, não é? E tem também muito a ver com a história da Bandeirantes, com a produção, com a linha, digamos assim, editorial, né, do Grupo Bandeirantes. Me achei interessante. Porque, volto a dizer, minha preocupação não é esse horário, por isso que eu tenho cuidado enfim, eu prefiro analisar... Prefiro não, a minha formação é de analisar muito mais a indústria e o contexto social, político e econômico, porque é isso que realmente eu prezo e eu trabalho muito, você sabe disso, tanto aqui quanto no mercado estrangeiro, e os trabalhos que eu presto fora do Brasil, congresso, seminário, estudo, é sempre voltado para a indústria do entretenimento. Legal. Acho que pra gente terminar, vamos falar de Suzana, né? Vamos falar de Suzana. Não, eu respondi tudo. Não tem tudo, não tem nada. Aqui é livre. Suzana Vieira. Esse ano o Mauro Alencar lançou a biografia da Suzana Vieira. A gente deu matérias escritas, mas eu quero aproveitar esse momento aqui para falar também, né? Que foi um projeto que começou lá atrás, né, Mauro? Há 10 anos. E agora se tornou realidade. Marcou o ano de 2024. Foi um sucesso, né? Já no segundo lugar no mercado editorial. E realmente foi assim, tem sido, né? Foi dentro do meu trabalho todo, e você conhece muito bem,
eu ter dissecado a vida, a história de uma mulher que ultrapassou os obstáculos, que enfrentou desquite, divórcio, que fez novelas icônicas, que esteve na novela que promoveu a lei do divórcio, que se mantém bela e ativa aos 82 anos com monólogo. Não tem medo de ser cancelada. Não tem medo, não, porque ela é autêntica e cada vez... E teve uma comunhão, óbvio, para você escrever a vida de uma pessoa tem que ter uma comunhão e uma sintonia, uma sincronia, não é? Quando nós nos conhecemos, conheci a Suzana muito de passagem em eventos da TV Globo, e aí fui um dia visitá-la e surgiu a coleção Aplauso. Fazia as suas biografias, eu tinha feito já de Nívia Maria e do Paulo Gracindo pela editora Grupo Gutenberg, Grupo Autêntico, enfim, e lá de Belo Horizonte, e aí comentando, poxa, você poderia escrever? Ela falou, eu faço, mas só se for com você. Pronto, a primeira coisa foi isso. E aí a coisa foi se desenrolando, e nisso ficamos 10 anos com café, com pão de queijo, com bolo, e conversando, e vai e vem, eu indo para a China, ela indo para Miami, e gravando áudio, e produzindo, e graças ao bom Deus, o próprio diretor da Editora Globo falou, apresentamos um belíssimo livro para uma estrela como é Suzana Vieira, não é? Que foi atriz, grande atriz, estrela e diva. Não por acaso, a grande referência artística dela é Tônia Carreiro, que é a minha também. Então, os assuntos todos batem, as sintonias, o gosto, né, enfim, pelo modus vivendi. Quando você vai fazer uma biografia, uma história, isso é fundamental, porque é uma coisa muito sagrada, muito íntima, né, que você disseca a pessoa, que a pessoa expõe o seu medo, as suas frustrações, o seu desejo, a sua raiva, é uma terapia. Não é como eu te falei, entende? Quando você me convidou aqui, e a gente ficou um ano, vai, vem, poxa, eu volto a te falar, você me deixa muito à vontade e aqui vira um laboratório mesmo para nós. Não é? O nosso encontro aqui foi um laboratório humano, se você parar para pensar. Não é? Sim, porque a novela ela é resultado de um comportamento humano. Nós não estamos falando aqui da novela pela novela e pronto, sim, gosto, não gosto. Por exemplo, a última vez que a gente se viu, que a gente foi numa padaria, a gente ficou 1 hora, 2 horas, que o Gustavo estava junto falando de novela, rolou coisas parecidas, que não estava sendo gravada. Então é praticamente a mesma coisa. Pra mim, não... E da Suzana foi isso. Da Suzana foi realmente um grande acontecimento e o registro, porque a única maneira que você tem de registrar e de perpetuar uma história é fazendo um livro, antes de mais nada. E depois um documentário, uma série, mas o livro, a vantagem é que ele viaja, não é como agora, ela vai vender os livros nos teatros todos, então... pode deixar que ela vai fazer questão de levar debaixo do braço. Mas vai, exatamente. É isso. É isso, então. Pessoal, queria agradecer todo mundo que assistiu aí, por cortes, por inteiro, né? É uma entrevista voltada especialmente para quem gosta de novela, para quem gosta de TV, né? Agradecer ao Mauro muito obrigado, por ter vindo. Depois a você, a sua equipe. De um ano a gente conseguiu essa agenda. Mas foi muito agradável. A telenovela, ela é uma invenção da América Latina, ela é um patrimônio da América Latina para o mundo. Né? Então, se assim não fosse, não seria um gênero, um formato, né, para dizer a linguagem atual, mas enfim, tudo engloba tudo isso, não é? Que se perpetua e onde todas as empresas, e agora eu espero que o streaming também, não é, passe a produzir, claro, de acordo com o século e com a necessidade econômica e psicológica e emocional deste tempo em que nós vivemos, porque a novela sempre tem que retratar o homem no seu tempo e no espaço. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Até.